O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher, de nome Marta, recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitadas por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, ontem à tarde nós que rezamos a liturgia das horas, o primeiro salmo é o Salmo 121 ou o Salmo 122. Aí vai de acordo com a tradução da sua Bíblia. E lá diz bem assim: que alegria quando eu ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse salmo é chamado Salmo de Peregrinação. Significa que os judeus, quando eles se dirigiam para Jerusalém, para o templo, eles iam com essa alegria no coração. Que alegria quando eu vi que me disseram, vamos à casa do Senhor. Essa é a alegria, meus irmãos, que deveria ter dentro do nosso coração quando chega o domingo, o dia do Senhor. Que alegria quando eu vi que me disseram, vamos à missa, vamos participar da missa. Que maravilha! É assim que deve estar o nosso coração no dia de hoje. Hoje é domingo. Hoje é o dia do Senhor. E no dia do Senhor, a nossa alma deve transbordar de alegria. Como o salmista também vai dizer, a minha alma tem sede de Deus. Quando terei a alegria de ver e contemplar a vossa face. Sim, um dia nós contemplaremos a face de Deus, nós o veremos tal como Ele é. Mas por enquanto, vamos à missa. E quando o sacerdote erguer aquele pão, que já não é mais pão, mas é o corpo e o sangue do Senhor, é o corpo do Senhor. E quando ele ergueu o cálice, que já não é mais vinho, é o sangue do Senhor, que nosso coração transborde de alegria ao contemplá-lo, ainda com esse véu, o véu da fé. Mas com alegria contemplemos e lá no fundo do nosso coração possamos dizer, como Tomé, meu Senhor e meu Deus. Hoje é domingo, vamos participar da Santa Missa, vamos participar do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos nos alimentar da Eucaristia e vamos nos alimentar também da sua palavra. A igreja nos dá hoje o Evangelho de São Lucas, capítulo 10, de 38 a 42. Jesus que vai visitar os seus amigos.
Vamos dizer, Jesus vem lá da Galileia, são 150 quilômetros. Aqui não diz o lugar, né? Mas esse povoado se chama Betânia. Era lá que morava Marta, Maria e Lázaro. Fica bem de frente para Jerusalém. Fica ali, naquela parte do Monte das Oliveiras. É lá que está Betânia. Nas peregrinações nós costumamos visitar, não é com frequência, mas dependendo ali o dia, o momento, dá para se visitar também esse lugar. Um lugar maravilhoso para meditar sobre a amizade, sobre a oração e tudo mais. Enfim, estamos em Betânia, junto com Jesus. E Jesus agora, quando ele entra, Marta recebe Jesus com muita alegria e já está ali naquela preocupação de acolher bem, de dar uma boa alimentação para ela e para ele, enquanto que Maria está lá extasiada aos pés de Jesus, ouvindo Jesus. É importante notar isso. Ela estava ouvindo Jesus, ouvindo a Deus. Será, meus irmãos, que existe algo mais importante na face da terra do que ouvir a Deus? Eu imagino que não. E aí Marta, agitada, porque na verdade ela era muito agitada. Aí pede licença a Jesus para ver se Jesus fala com Maria, para Maria ir ajudá-la. E Jesus fala com ela: Marta, Marta, você está muito inquieta, você está muito agitada com esse serviço aí. Olha, Maria escolheu a melhor parte. Bem, estamos diante de uma situação que às vezes na igreja existem os grupos, né? Aqueles que rezam e aqueles que trabalham. E é interessante que aqueles que trabalham, que são mais ativos, eles se acham até melhores do que aqueles que rezam. Bem, a questão aqui não é se os que estão na vida ativa são melhores do que os que estão na vida contemplativa, ou vice-versa, se os que estão na vida contemplativa são melhores do que os que estão na vida ativa. Não. Na nossa vida, nós precisamos das duas coisas. São Bento conseguiu unir isso. A oração e o trabalho são importantes, tanto que as pessoas não conseguem ficar o tempo todo rezando. A natureza humana não dá, não consegue. Mas também, para a nossa natureza humana, também não é possível uma pessoa viver só trabalhando. Jesus aqui está dizendo para Marta que Maria escolheu a melhor parte. A melhor parte é estar com ele. A melhor parte é estar com Jesus. Porque, meus irmãos, depois tudo irá passar. Até esses trabalhos excessivos irão passar. Lá no céu nós iremos contemplar, estaremos com Deus. Por isso que Jesus está dizendo que Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Mas quero fazer essa observação mais uma vez. Não é que Jesus esteja dizendo que a prática da caridade, da acolhida, que é até uma obra de misericórdia, ela está excluída. Santo Agostinho, ele deixa bem claro, dizendo assim: imagina só se nós deixarmos de fazer o bem para rezar somente, só para rezar. Imagina só. Não, nós devemos fazer o bem, sim.
A hospedagem é necessária, acolher bem as pessoas é uma necessidade humana, é necessário. Agora nós podemos acolher e fazer uma acolhida meramente humana, sem Deus, como nós podemos fazer em Deus. E aqui está a questão. Então vejam, quando eu falava antes, a igreja, esse é um dos grandes problemas hoje na igreja. Parece-se que se trabalha mais do que se reza. É preciso ter um equilíbrio. É preciso haver um equilíbrio para rezar e para trabalhar. Não somente o trabalho. Eu estou trabalhando com a minha vida. Ou eu rezo com a vida. Bem, nós podemos rezar com a vida sim. E é verdade. No nosso trabalho nós devemos também elevar o nosso coração a Deus com jaculatórias. Precisamos fazer do nosso trabalho também um momento de oração. Mas nós não podemos nos esconder dizendo que nós estamos trabalhando e rezando para não rezarmos. A oração é um dom, é uma graça. E nós precisamos pedir a Deus essa graça de poder rezar. Que maravilha poder estar aos pés de nosso Senhor. Agora, para nós que somos católicos, trabalhar sem ter o tempo para rezar, o nosso trabalho não dá frutos, é infrutífero. Tem muitas paróquias aí muito bem organizadas, mas não dão os frutos necessários de conversão, de mudança de vida. Por quê? Porque falta a essência, falta o estar aos pés de Jesus. Criou-se uma mentalidade do trabalho, que se tem que trabalhar, que se tem que fazer. Jesus está voltando, então nós temos que pregar o evangelho, temos que fazer isso. Está vendo? Até isso, até a forma como eu estou falando. Você já percebeu que há uma agitação interior? Como se nós fôssemos salvar o mundo. Como se nós fôssemos mudar o mundo. Sem Deus não vai acontecer nada. Sem mim, nada podes fazer. Está lá no Evangelho de São João, no capítulo 15, quando Jesus fala sobre a videira. Sem mim, nada podes fazer. Então, para se fazer, é necessário estar com Deus. Para se fazer bem. Maria escolheu a melhor parte. E a melhor parte jamais será tirada, é a vida com Deus. Então eu pergunto, você que tem um trabalho na igreja, você que cuida aí dos seus filhos, você que é católico, tem que ser seu trabalho normal, você que trabalha no campo, você que trabalha no hospital, você que é advogado, você que agora trabalha nos sistemas aí, através de computadores e tudo. Você que trabalha, eu pergunto para você, e seja assim, bem concreto, você reza? Você tem tempo para rezar? Você, meu irmão, que é sacerdote, que tem tantas coisas na paróquia para fazer, você reza mesmo? Você tem tempo para rezar? Diz que Madre Teresa de Calcutá um dia perguntou para um sacerdote: o senhor reza?
Aí ele disse assim, eu rezo a liturgia das horas. Ela disse, é pouco. Você precisa também de, no mínimo, meia hora de adoração. Tá vendo essa parada? O estar com Deus. Meus irmãos, não nos enganemos. Nós precisamos, a nossa alma necessita desse momento com Deus. Você tem reservado esse tempo? Olha bem, eu vou até fazer uma pergunta aqui. Você que é monja, que pertence aí a um mosteiro, que você deixou toda a sua vida aqui fora para se resguardar aí no coração de Deus, dentro de um mosteiro. Eu pergunto, você monja e você monge, você realmente tem tempo para rezar? Parece até uma pergunta meio assim, né? Como é que o padre José Augusto está perguntando se as monjas e os monges rezam? É uma boa pergunta. Às vezes pode ser que aí no mosteiro tenha tantas coisas para fazer que você chegou ao ponto que não tem tempo para rezar, né? E quando reza, vai rezar naquela agitação, naquela correria, ao ponto que tem que acabar logo porque tem que voltar para fazer as coisas. Será que Deus não é tão importante? Será que o problema da igreja é Deus? Será? Você sabe por quê? Porque é assim, olha, você já viu que há uma crítica muito grande àqueles que rezam? Se a pessoa reza, você reza demais, você só vive rezando, não sei o quê. Às vezes a pessoa nem reza tanto, mas é porque aquela outra nem reza, aí ela fica falando daquele que reza. Se a oração é uma elevação da alma a Deus, se a oração é um momento em que nós nos colocamos diante da presença de Deus e há tanta crítica aos que rezam, então o problema é Deus. Tira Deus e está resolvido o problema da igreja. Tira Deus. Você está entendendo? Se há uma crítica, eu repetir, se há uma crítica tão grande aos que rezam, porque os que rezam é aqueles que estão procurando estar com Deus. A oração é isso, é estar com Deus. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada, porque Maria estava aos pés de Jesus. Isso mostra que ela estava em oração, estava ouvindo, né? Ela estava ouvindo quem? Jesus. Então, se Maria estava aos pés de Jesus, e Jesus disse que isso é a melhor parte, e a oração é estar com Jesus, e se há tanta crítica aos que rezam, então o problema da igreja é Deus, né? Tira Deus e o problema está resolvido. Estou falando isso até de forma assim irônica, para nós entendermos que Deus é a solução para a nossa vida. Ele não pode ser o problema. Então, por que tanta crítica aos que rezam? Aos que trabalham, aos que fazem um monte de coisas, que não tem tempo para Deus, ninguém fala nada. Mas é só a pessoa ir rezar, aí começa a crítica. Mas vamos voltar. E vou fazer outra pergunta que é importante para você. A primeira pergunta que eu fiz foi: você tem rezado? Você tem tempo para rezar? A outra é: você tem um local para rezar? Aquele local assim, onde você não vai ser importunado por ninguém? E ali você entra, e ali você se coloca diante da presença de Deus, como Jesus falou: entra no teu quarto. Esse quarto pode ser qualquer lugar onde você possa estar com Deus.
até mesmo num lugar aberto, na natureza. Esse é o quarto. Entra no teu quarto. Fecha a porta. Esse fechar a porta é para que o externo não venha te atrapalhar. E ora ao Pai em segredo. Olha o que Jesus está dizendo. Você tem esse lugar? E a terceira pergunta. Se você tem esse lugar, você é fiel ao horário? Ou cada dia você está lá em um momento, em uma hora? Chega um momento até que Jesus vai dizer assim: e amanhã, que horas será que ele virá? Ou que ela virá? Está vendo essa perseverança? Claro, pode surgir algum momento, alguma situação que você possa não estar. Mas é importante que o horário seja ali, aconteça todos os dias naquele horário. É por isso que você precisa encontrar um horário que seja o horário, que seja importante aquele momento. Então você reza. Aonde você tem rezado? E que horas você tem rezado? É importante notar que Jesus ele nos ensina que os momentos assim de oração dele era mais à noite, né? Depois daquela vida ativa, no dia, expulsa demônios aqui, cura pessoas acolá, prega o evangelho. Chegava ali no final da tarde, ele se retirava para estar com o Pai em oração. Você compreende o que eu estou falando? Você aí que tem tantas atividades, né? Você vê que as pessoas chegam, como diz lá na Bahia, né? Se gabar, se orgulhar. Nossa, hoje eu trabalhei, hoje eu fiz muita coisa. Aí pergunte para ela, e você rezou? Ela vai dizer, não tive tempo. Ah, que pena. Você teve tanta coisa para fazer, só não teve tempo para rezar. E aí, meus irmãos, quando você reza, quando você dedica o seu tempo para Deus, aí vai dar frutos, vai dar fruto a sua pregação, vai dar fruto a sua pastoral. O sacerdote vai observar as conversões, as mudanças de vida. Você vai ver que ali no seu trabalho normal, você vai ser paciente. Quanta paciência que precisamos ter com as pessoas, aí vamos ter paciência. O médico vai trabalhar em Deus, o agricultor vai trabalhar em Deus, a dona de casa vai trabalhar em Deus. Tem uma santa que está no processo aí de canonização, Conchita. E não é a Conchita lá de Garabandal, é outra Conchita. Essa Conchita, uma mulher casada e tudo, que teve filhos e depois ela teve momentos com Jesus, uma vida mística muito profunda, e aí ela escreve o tratado das virtudes e tudo mais. É interessante que quando Conchita ela casou, ela pediu duas coisas para o esposo. Primeiro, me deixe ir à missa todos os dias, vida de oração. E depois, por favor, não tenha ciúmes de mim. Mas o que eu quero destacar aqui é que a Conchita, ela sabia
a grande importância da vida de oração. Você compreendeu? Hoje é domingo, dia do Senhor. Mais uma semana nós vamos entrar. Nós teremos muitas coisas para fazer. Mas não esqueçamos, meus irmãos, que dentre todas essas coisas, também o mais importante, e é o mais importante, é você reservar um tempo para estar com Deus. Marta estava preocupada com as coisas, e isso estava muito agitada, e Jesus olha para Marta e diz para ela: Marta, Marta, tu te preocupas com muitas coisas, Maria escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada, porque no céu será sempre oração, será sempre presença de Deus, com Deus. Então, vamos trabalhar, vamos fazer as coisas que são necessárias, mas não esqueçamos, meus irmãos, que é importante também estar com Deus. Reserve o seu tempo. Tenha o tempo para Deus, tenha o lugar para você rezar e tenha o horário para estar com Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima.